Boa noite para você que está chegando aí. Boa noite, Pedro. Boa noite, encarnados, desencarnados que estão por aí. Ei, acionou o girador da sua câmera. Tá tranquilo ou tá tranquilo, Rafa? Porque eu faço um negócio. Peraí. Tá tranquilo? Tá, tá dando Ouviu ou não? um Kubanacan. Peraí. E agora? E agora? Tá tranquilo? Pronto. Eu acho que tá. Boa noite pro Fábio Moura aí, entrou aí, show de bola. Aquele abraço. Pronto, agora tá tranquilo? A conexão tá estável aí? Eu acho que tá. A transmissão tá massa. Se a gente tá tranquilo, aí são outros 500. Então, vamos lá. O tema que eu estava proposto a conversar hoje, eu estava dizendo que eu tenho certeza que vai conseguir conversar, que a gente chama, né, de pesquisador da escola que tem mais base, chamada Mente Negra da Alma. O que é isso? Certo? Tá só um barulho. E agora? Barulho E agora? de vento. Agora está mais show do show do Não, bom show, já fui. É que eu falei. Então, voltando, né? Tem essa expressão que é muito falada, né, lá na obra, que é a Noite Negra da Alma. O que é isso? Né? É dito que todo ser humano, durante a sua jornada, ele passa por um período de provação, por um período de teste, e por um período de perturbações mesmo. Certo? Então, todos eles passaram, todos passaram onde todos passarão. É um momento em que a gente pode comparar com uma tempestade. Certo? E imagina que você está numa embarcação, no mar, e aí começa a tempestade, né? Começa a tempestade, e daí o seu barco começa a ficar desoscilar, você tenta, no caso, você tenta fazer medidas para que a turbulência não afete tanto a embarcação, mas acaba que ela sofre algumas coisas. E como nada é para sempre, principalmente a tempestade acaba e vem abanando. Certo? E vem volta o caminho. Então, qual é o paralelo que a gente pode fazer? Né? Certamente, na alma, são as tribulações que todo mundo passa em sua vida. Todo mundo deve passar por isso. Então, nesse momento que você está em tribulações, você pode fazer várias análises. Pode ser um momento que você está bem materialmente, é aquele momento em que você cai no âmbito psicológico, no âmbito espiritual. É o momento que você está mais propício à melancolia, é o momento que você pode afundar mais na depressão, ter crise de ansiedade. Então é aquele momento que você está passando tudo errado. E que parece que, metaforicamente, o sol não raia mais, você fica como se tivesse uma nuvem nos seus olhos, cercado de escuridão, nada parece dar certo, você é tomado por emoções negativas, aí seja tristeza, raiva, entendeu? Então, meramente apatia perante tudo. Essa noite elevada, na verdade, é um período que não necessariamente são meses, ou um dia, ou uma noite, pode virar anos. Há relatos de alguns, vamos dizer assim, eu chamo de místico, mas que precisa ser mal visto, né, esse termo místico. Mas vamos dizer assim, pessoas iluminadas, pessoas elevadas, relatam que tem passado 10 anos nessa noite da alma. Entendeu? Então,
nesse momento, que é como se fosse aquela prova de estatística, né, que a gente tem na faculdade, ou aquela prova de trigonometria. Olha, cara, nem me fala, não me fala de prova de estatística, porque a disciplina de estatística eu tive que concluir no curso de matemática, cara. E era estatística pura, não era aquela estatística aplicada, né, que a gente aprende, né, qual a probabilidade de você tirar mais de copas no baralho e tal. Não, a gente ia para os fundamentos. Aí isso me gera lembranças complicadas. Então isso aí, não vou dizer que é uma punição dessa inteligência maior, ou então que é o karma. Não, é simplesmente uma prova. Eu me lembro que o terror da gente, quando a gente tinha muita raiva de trigonometria, porque até hoje, me desculpa aí, matemática, eu não sei para que eu acho que. Cara, mas sabe que esse negócio dos matemáticos aí, eu tava vendo o que era esses dias, cara. É tanta coisa que a gente viu, não sei se era vídeo, não sei se era um livro, mas enfim, não importa a fonte agora, depois a gente corrige, né? Com um português bem dizido. Mas a matemática, ela é interessante. Eu tinha um preconceito também, sabe? Por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Eu nunca usei na minha vida prática, né? E assim por diante. Mas a matemática, ela tem um ramo interessante que, se você for ver, muita coisa dos buracos negros, da astrofísica, etc. e tal, ela nasce na matemática pura. É um doido lá, chega, pega um pedaço de papel é uma metáfora, né? Porque os caras fazem os cálculos como leve, soma uma porra. Né? Como naqueles filmes que a gente vê, às vezes, né? Que tem aquelas salas com quadro negro, que é um quadro negro embaixo, um do lado, outro do outro, tem um em cima, o cara sobe com escada para fazer. Então, assim, eu passei a enxergar os matemáticos com uma perspectiva um pouco mais humanizada, sabe? De entender a matemática complexa, que seria Deus, ou o nome que a gente queira dar para aquele ser que habita não sei aonde, não sei como, mas enfim, de alguma forma. Não, mas eu entendo, mas assim, o 10-10 que eu fiz foi para alguns campos da ciência, na matemática de caso, que a gente não vê aplicabilidade. Mas assim, essa noção da ligação da divindade, da espiritualidade com a matemática é muito antiga. Se não me engano, acho que na escola pitagórica era dito que Deus geometrizou. Enquanto a gente diz assim, aqueles que querem verbo, para eles simplificar a matemática. E a gente vê que tem matemática em tudo, por exemplo, a gente pode fazer, por exemplo, um é a unidade, pode ser o 2 é a dualidade, que é o yang, né? Aquelas princípios do bem e o mal, as colunas do tempo de Israel e tudo. O 3, né? É a representação do homem, que é a essência espiritual, a consciência psíquica e o corpo físico, entendeu? Mas aí se você for ver o 4, aí se você for ver o 4, né? Que esse homem é a evolução quaternária, porque o homem compreende os reinos mineral, vegetal, animal e o hominídeo, né? Então, assim. Agora posso fazer a pergunta para a Mendes? Porque tem que ter, cara. Tem que ter a pergunta para fritar a mente, que é aquele negócio que a gente nem sabe responder, mas começa a partir daí. É como os matemáticos teóricos, né? A gente enxerga matemática em toda a criação porque a gente conhece matemática e a gente quer aplicar ela na realidade, ou a realidade de forma inegável nos mostra que a matemática existe? Porque mas não é a mesma coisa o que você está falando? Não é a mesma coisa. É aquela coisa que eu sempre tentei entender o que acontecia. Por exemplo, eu era moleque lá, comprava um determinado modelo de óculos. Aí pronto, a partir daquele momento todo mundo usava aquele óculos. Chega a dar raiva, porque assim, eu não gostava de usar a mesma coisa que os outros. Aí se você comprasse, por exemplo, um relógio, pronto. A partir de agora você só começava a enxergar aquele relógio. Que é a questão do foco, né, da visão orientada. Você tomou conhecimento de uma determinada realidade, de uma determinada situação, e a partir daquele momento você começa a enxergar aquele
objeto, aquela situação que antes você não via porque você não tinha acesso ou não prestava atenção especificamente nele. Uhum. Alguns dizem, né, os antigos astronautas teorizam, né, eu tenho que ver a nova série lá dos antigos astronautas, mas enfim, algumas linhas dizem que a matemática seria o código fonte que Deus utilizou para escrever essa realidade. Porque se você for pegar e entrar na lógica de um computador, a lógica do computador vai ser o quê? É binária, né? Por enquanto a gente não for para o computador quântico, ela é binária, ela é 0 e 1. Então é um estado ligado, desligado, aí você vai fazendo os encontros, gera a linguagem de programação, então o computador funciona. E se a gente tiver um supercomputador? Se Deus for um analista de sistemas quânticos, uma realidade paradoxalmente ininteligível, e escreveu esse código todo e a gente conseguiu chegar no código que seria a matemática. Talvez, né? Deixa nos comentários aí o que talvez a matemática seja uma representação simbólica para explicar certos princípios que a gente talvez não consiga definir por palavras, entendeu? Então é como se, por exemplo, se você for uma analogia, pode parecer que não tem a ver, mas talvez tenha. Saudade é uma palavra que existe em português. Então, assim, sim, talvez esses princípios sempre estiveram aí, mas a gente busca uma forma de entender eles, entendeu? É como se você for ver, por exemplo, nota musical, se estudar música, também tem relação com matemática. Foi definido que o sol é um sol, mas foda-se, entendeu? O que é o lá, entendeu? Às vezes são formas de nomear para coisas que já existem, entendeu? Então, assim, pode ser que seja uma interpretação na limitação humana de entender essas leis universais, que, como a gente diz, no caracol tem a sequência de vinho, né? Muita coisa por aí, né? O que eu quis dizer no sentido da né? Da provação, da prática da geometria, foi tudo isso, porque às vezes a gente critica, brava, xinga, porque tem aquela prova, mas enfim, você aí você tem que, vamos dizer, você tem que prestar seu conhecimento, então assim, a prova faz parte da vida. Você não tem que errar do professor, então na matéria. Ou você faz, ou você faz o que reprova. Então, essa noite legal acontece e vem para todo mundo. Então, por isso que você divide de tudo, que você não tem expectativa de melhoria. Vamos dizer assim, essa noite negra da alma que tu fala é aquilo que no cristianismo eles falam de noite escura da alma, que é a busca, aquele período sorumbático que a pessoa busca, está enxergando os seus defeitos, trazendo as trevas, né, descobrindo as suas trevas, trazendo para fora, e isso acaba gerando, né, você vai ver que tem várias correntes, né? Você vai ver que há várias correntes. Só muda a forma de você abordar. No cristianismo tem esse termo, na cristianismo, no budismo tem outro. Então isso vai variar muito de expressões, entendeu? Mas o fato é que essa provação vem com força. E é aquele momento que você tem que buscar, poxa, não sei de onde, dentro de si, ou então de uma maneira externa, na divindade, ou seja lá no que você acreditar, na sua família, ou então no fato que você adora, que você tem a divindade do fato, né? Então, e daí você buscar aquela força e acreditar que aquele momento vai passar, entendeu? Porque aí volta a questão que o budista fala, é permanente, que nada é para sempre. Então, nem toda dor vai ser para sempre, então assim, você aguenta porque você sabe que ela vai acabar uma hora, e assim como você tem que aproveitar o máximo todas as alegrias, porque ela vai ir aí.
Também. como aquele pacote de chocolate surpresa que você vai acabar. Aquele chocolate que você vai comer, vai estar tivendo e então você vai acabar. Entendeu? Assim como quando você está com dor de barriga. A dor de barriga você está ali, você sofre, mas uma hora ela vai acabar. Entendeu? Uma hora ela vai acabar. Entendeu? Por isso que é melhor, aguenta, vai se cuidando, vai se tratando, a dor de barriga vai passar. Então, essa noite no geral, né, eu acho que, inclusive, aquele dia, aquele período que o mestre Jesus ficou no deserto, foi o momento dessa noite negra para ele. Mas isso depende da forma que você aborda a vida de Jesus, entendeu? Porque, assim, disso, também há outras concepções que ele tinha tanta força, e ali foi um momento de privação, mas uma coisa que ele sabia que ele ia passar, e que ele se propôs a passar de boa. Porque se quisesse, ele não tinha passado. Ele tinha a escolha de... Ele passou o que ele passou porque ele queria passar. Ele veio com aquela missão e disse, não, pode deixar que eu abrir as pontas. Então... Esse é uma reflexão que eu vou fazer depois, uma reflexão interna sobre essa questão dos 40 dias de Jesus no deserto, né? Que ele é tentado. Porque, assim, eu tenho lido vários materiais que embora sejam de autores diferentes e de linhas diferentes, eles concordam em muita coisa que o Jesus que a gente teve notícia, ele, e até na Bíblia está isso, só que precisa dar uma lida lá e interpretar um pouquinho mais figurado. Mas Jesus, ele seria Deus, né? Um dos aspectos da Trindade, que diz que a Trindade seria uma entidade só, né? Manifesta em três vertentes, e na verdade ele seria um Cristo cósmico, né? Então esse Cristo cósmico seria o responsável pelo nosso planeta, né? Por não esticar muito. E aí ele veio para fazer esse resgate, né? da humanidade. E aí eu me pergunto, e vou pensar nisso depois, o que levaria uma entidade que seria, né, assim, supra-sumo, né, cara? Porque teoricamente essas linhas aí dizem que na criação, na formação da Terra, ele já estaria aqui, né, já estaria no estágio evolutivo em que ele se encontra. E outras linhas dizem que até antes do próprio Big Bang, né, que a gente chama hoje de Big Bang, ele já existia. E aí, com a divindade que veio para esse universo, ele veio para dar o suporte para ela. Então, o que levaria, né, essa entidade que, para chegar no nível que chegou, tem que ter passado já por um bocado de coisa, né? O que levaria ela a ficar esses 40 dias em retiro, né? No deserto. Eu não sei, eu estou só porque um pensamento. Na verdade, eu agora aqui tentando. Tem várias concepções sobre Jesus, né? Mas o que é inegável, né? O que é prego batido, é que ele foi um grande avatar. Né? Foi um grande luminar. Um grande avatar. Então, assim, você pode nem considerar que ele seja o maior. Né? Porque há corrente de corrente e sempre vai ter alguém que vai puxar para o seu lado. Por exemplo, você fala com alguém alguém da religião, ele vai dizer que não, para mim foi Maomé. Talvez um judeu diga que foi Moisés, um daqueles patriarcas, né? Fundadores da Bíblia, entendeu? Então você vai dar muito. Para um budista, ele vai dizer que foi Buda Shakyamuni, então você vai dar muito. Mas o que é inegável é que ele foi um grande avatar. Então, o que eu acho que ele passou, pelo que ele passou, foi nada mais, nada menos do que caridade. Por amor vamos dizer assim, a humanos. E ele queria que os humanos dessem
aquele salto, aquela evolução. Então, o que ele fez? O que ele passou foi esperando que um dia a gente alcance o estado que ele estava naquela época. É tanto que a passagem superior é completamente humilde que pergunta se ele faz, não, o que eu fiz vocês podem fazer e vocês podem fazer melhor ainda. Então, assim, era de podem fazer muito mais. Então, assim, era de humildade, era uma doação que ele tinha tão grande, e assim, talvez essa vida dele, do espiritual para cá, tenha sido para isso, entendeu? Não é para, entendeu? Nem para resgatar a gente, mas para dar um rumo para a gente seguir uma orientação e, digamos assim, plantar uma semente. Talvez agora que a gente está vendo essa árvore florescer mais um pouco. E eu digo mais um pouco, entendeu? E ainda, daqui que a gente olha os frutos, tem a Zé, tem a João, tem a Maria, tem a Soraya, tanta gente aí para pegar. E assim, a gente ainda não está vendo isso aí. Porque quando a gente vê, vamos dizer assim, não vou dizer a maldade, mas a falta de bondade por aí, tem hora que a gente fica tão incrédulo na humanidade, e a gente dá uma vontade de guardar tudo e ser ermitão. Ficar só lá no cima de uma montanha, comendo planta e meditando. Cara, todo dia eu penso nisso, que largar tudo e ser... velho, assim, cara, ou ir para uma caverna, né, que aí já estaria construído lá, né, teria um clima mais controlado e tudo, né, e até você já estaria salvaguardado de eventuais asteroides. Mas pode ser também, né? Eu, quando assisti eu estava lendo agora há pouco aquele teu texto lá, das suas tópicas, e ele é muito massa. Tem uma parte lá, que agora, né, a gente vai costurando o tecido, né, que você fala do náufrago lá, né, do Wilson. Quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu invejei o cara, velho. Eu invejei, velho, sério, porque, porra, o cara ali, ele não tinha ninguém, né, para encher o saco, para perturbar e tal, não tinha, né, essa questão da vida em sociedade. Ele estava só ele, a mecânica do próprio planeta, a mecânica da evolução dele, que ele tinha que procurar alimentação e tal, né? Teve que resolver o dente dele com a hora naquela cena foda, né? Porra. Quando eu vou no dentista, eu já fico cheio de problema com aquele ventozinho que a dentista joga. Imagina você tirar um patinho de gelo na boca. Mas é sério, eu invejei ele, cara, porque, cara, a vida em sociedade, ela acaba se tornando um certo fardo, porque eu não sei o que você pensa disso, não sei quem está assistindo vai pensar ou pensa sobre isso, mas ela exige que você não possa ser autêntico. Você tem que medir as tuas ações, as tuas palavras, os teus pensamentos. Eu não estou dizendo de anarquia, de sair por aí, não, eu vou né? Tem gente que já leva para o extremo, então você quer dizer então que você quer sair xingando e matando todo mundo. Não, menos, né, pequeno da fuga. É aquela coisa de que foram impostos padrões que a gente precisa seguir para ser considerado um ser social, né, ou pelo menos sociável. E isso tem enfadado muita gente. Eu não sei se você já percebeu isso. O que vai de gente para terapia por conta dessa... de ser um fardo que você tem que
dá teu jeito de suportar, entendeu? Dá teu jeito de... Se você tá feliz, você vai para o trabalho. Se você tá triste, você tem que ir para o trabalho. Se você tá enfrentando aí a tua noite escura da alma, você tem que ir para o trabalho. E, assim, é exigido uma perfeição, como se fosse um negócio de um curso de Miss Universo, entendeu? Que você tem que ter a fala perfeita, né? O gestual perfeito, todas aquelas coisas. E, porra, isso enche o saco, cara. Por isso que é tão bom ficar em casa. Você fica em casa, fica de cueca, fica com a blusa furada, se a blusa tá manchada ou não. Porra, não nem aí. Mas mas o bom, vamos dizer assim, eu vou dizer o bom no sentido de ser gostoso, mas o bom no sentido da aprendizado, certo? Então, quando você se toma, você fala, em casa eu fiz com a blusa manchada e sim. Então, assim, quando você tem direito à sociedade, então, assim, você já tem que ter a habilidade de aprender a lavar uma roupa. Então, assim, a você se portar direito. Então, assim, isso aí me força a, vamos dizer assim, eu não diria a se podar, mas assim, é você se encaixar em algumas coisas, certo? Você se encaixar em algumas coisas. Porque, muitas vezes, vamos dizer, a gente você está cheio, me dá a vontade de aderir pelo afetivo, entendeu? De isolar aqui. Então, o que acontece? É muito fácil, desculpa hoje, mas assim, você está no monastério e você vive treinando e meditando. Eu já tive um tempo, estudei até mandarim, que eu queria, não, todos, entendeu? Todos. Mas o difícil é você estar aqui. E o que é difícil, quem estuda um pouquinho de sabe de karma, de merecimento, sabe que o que é difícil é você ter mérito, entendeu? Então, assim, fica difícil, no final, você vai pular mais uma série já nas suas vidas e tudo, na sua jornada. Aí não sei o que acontece. Tem muita coisa que a gente fez na educação, a gente pegou nossos pais, a educação da base da China, da porrada. Por exemplo, eu tô com medo, depois, entendeu? Eu tô triste, entendeu? Eu tô com raiva de tufão, entendeu? Assim tá mais da China, entendeu? A educação aqui na China. Isso é o que acontece. A gente pegou o modelo dos nossos pais, na base da PEA, e a gente está aqui com o nosso filho, e tem toda uma educação voltada, mais assim, para uma ordem, você não pode dizer isso, bullying é feio. Então, assim, como a gente está naquele tiroteio, de pegar o arcabouço que a gente pegou dos nossos pais, e o que a gente tem que fazer agora, então, assim, vai ficar assim, a gente fica assim, onde é que a gente vai, onde é que a gente vai, aí tu vê que a gente pega um pouco daqui, da parte mais moderna, tem um troço que a gente pega de outra, entendeu? Então, assim, é mudanças que estão acontecendo, e assim, é como você vai, aquela analogia que a gente faz da construção. Você vai ter que impor um prédio para construir de novo. Só que o que acontece? Só que não é uma construção de tijolo por tijolo. Ela é por leve. Você vai montando leve assim. Aí você vê que aquela peça não está legal, você tira e bota outra. Então, assim, a gente está quebrando aquele paradigma do passado, que a gente teve, que nossos pais, que muita coisa, nossos avós, antepassados, a gente está quebrando essa forma e estamos buscando um modelo novo. Então, estamos fazendo um pouco de experimentação. Vamos tentar isso aqui, uma hipótese. Vamos testar. Não deu? Volta, vamos tentar outra coisa. Estamos tentando várias coisas, entendeu? Então, assim, a espiritualidade está seguindo dessa forma, né? Que bom que a gente está conseguindo unir as coisas, trazer, vamos dizer assim, abordagens psicológicas para o trabalho. Muita gente entende que é alguns dias que de ansiedade, muita gente entende que é depressão. E nos nossos pais é considerado de frescura. E quem já foi bater no hospital, como eu já fui, com ansiedade, assim, é de frescura, entendeu? A gente sabe que muitas vezes, vamos dizer, a realidade que eu vejo e a que você vê é diferente. Então, assim, muitas vezes eu posso ter algum transtorno psicológico, talvez até uma coisa não diagnosticada, que eu, inclusive, percebo a realidade de uma forma distinta, entendeu?
Então, assim, o bom é que a gente já tem várias abordagens, sobre vários prismas, várias óticas, e assim, e comparando paradigmas, entendeu? Então, assim, às vezes também o que é que acontece? Tem coisas, tem fatos, para dizer assim, existe um fato, por exemplo, porque a gente gosta de enquadrar as coisas em rótulos, bom, mal, errado, certo, feio, direito, e essas coisas são coisas. Por exemplo, É aquele famoso encaixado. eu estava conversando com o meu mais cedo, e ele perguntou se uma coisa era certa ou errada. Aí, no momento que deu sorte, eu acho que ele falou besteira, ele disse assim, cara, se você for ver a chuva, tem uma pessoa que está lá no sertão feriado, uma bênção. Meu Deus, a chuva agradece, chora por Deus, e obrigado, Senhor. Mas quem mora mais que o sul do Brasil e mora numa zona de risco, é um caos. Porque sabe que tem gente que sabe que tem zonas que inundam, entendeu? E o mesmo fenômeno, chuva, existem duas formas. Então, assim, às vezes tem coisa que você está aqui, que para você é besteira, mas para outras pessoas é um mundo, entendeu? Então, assim, às vezes, às vezes essa dificuldade, ela é boa, entendeu? Porque você joga videogame, sabe? Uma coisa que você finalizar o jogo no easy. Você está aqui falando que o cara tá lindo, você jogou no easy. Outra coisa que você está assim, cara, eu peguei o God of War aí, foi no modo titã, o cara, esquisete. Muito bom. Então, assim, tem aquele mérito, entendeu? Tem aquele mérito. Então, a gente pode fazer uma analogia de coisas difíceis que tem aquele mérito de bater no peito aquele irmão. Não é para aumentar o ego, mas para você ficar feliz de ter seu esforço. Entendeu? Porque o suor, o esforço, tem que ser valorizado. Porque é uma forma que você superou, é uma forma que você conseguiu subir mais um degrau, entendeu? Então, você merece esse parabéns. Porque assim, quando a gente às vezes está aqui, começa a avançar nessa parte, nessa senda espiritual, aí tem muita gente que diz assim, não pode, cardiológico, não, cara, também dá uma, não precisa dar uma massageada, mas vem da jeito, cara, tá indo aí, o cara saber que ele tá no caminho. Porque a gente tá nessa estrada, vendo a Nirvana, a iluminação, ela é como se fosse a BR-116, entendeu? Então, a gente sabe que ela começa em Fortaleza e vai lá pro sul, né? Mas uma coisa é você saber que você está em Quixadá, que você está, sei lá, está em São Paulo. Outra coisa é você saber que você está na BR-222. Então, se quando o cara dizer assim, chapa, você está no caminho certo, você está na BR. Opa, obrigado, você na BR. Eu não cheguei nem... São as placas. Eu não cheguei nem no horizonte ainda, mas está na BR. Isso é massa, velho. É ruim você tá na estrada. Ruim você tá indo para Sobral, aí você tem que voltar esse caminho todo para voltar para BR, velho. Então, assim, tem coisas, cara, que vão dizer assim, o que a gente está aqui, a gente sabe que está assinando aquele contrato lá em cima, e a gente está vivendo aqui que a gente viver. A gente está vendo, os incômodos que a gente está vendo, são incômodos que a gente tem, entendeu? São pés de sapato que a gente vai ter que se acostumar. Ou então vai ter que tirar o sapato ali, entendeu? Calçar o sapato de novo. E por aí vão de analogia, né? É desse jeito. É desse jeito. E não tem muito o que fazer, né? Tocar em frente. Tocar em frente. Toque em frente e em frente. Né? Toque em frente e em frente. É isso aí, né? Cara, o foda quando a gente faz essas conversas é que a gente tem que estipular tempo, sabe? Porque senão a gente ia embora, né? Porque discutir, né? Eu prefiro muito mais discutir ideias, essas coisas, do que, por exemplo, nada contra quem assiste e também nada a favor, né? Mas ficar discutindo essas coisas, as frivolidades. Não é legal, cara. Legal de discutir. Por exemplo, quando tem aquela galera nostálgica de cultura geek, cultura pop, eu adoro ofender fã de Cavaleiro do Zodíaco, cara.
Eu adoro, entendeu? Ofender Adoro. quando Cavaleiro do Zodíaco. Adoro. Adoro, cara. Então, assim, é uma besteira que a gente tivesse, entendeu? Que, velho, convenhamos, é um desenho paia, entendeu? É desenho paia, mal feito, entendeu? Eu não sou um desenhista bom, não, mas assim, o autor só vai tudo nada lá. Só saber fazer as mesmas caras, tanto que ele fez uma versão diferente do Cavaleiro do Zodíaco. Os bonecos tinham tudo a mesma cara, tinha um feia, tinha um xirinho, só que o xirinho já vinha sério, entendeu? O cara, velho, é demais. E o desenho é tão paia, velho, que só fez sucesso aqui na França, e olha lá, velho. E só por causa dos bonecos, os bonecos eram irados, ainda são, talvez, mas demais, mano. Eu ficava, o macho tem top, entendeu? Então, tu tá aqui, o seio tá aqui com a calça vermelha, ou a blusa vermelha, a calça azul. Aí tu nem tava a armadura velha, a calça ficava vermelha. Ele já daí pintou, passou tinta, coisa, ó. Eu ficava logo angustiado, cara. Né? Licença, Não dá não, cara. Dá não. Isso aí. é disso aí que tem aquele memezinho do He-Man lá dizendo que a única coisa que o signo serve para você saber a cor da tua armadura. Acho que Mas também tem um adágio. Eu nunca Tem um adágio que diz assim, os astros, eles mostram o caminho que ficou os cabelos. Então, às vezes, tem coisas. Eu sou muito cético, entendeu? Mas tem coisas que eu vejo que bate, entendeu? Então, eu não me cheguei numa conclusão, mas eu vejo que tem algumas coisas que batem, tá? Algumas coisas que batem aqui. Os astros são o quê? Como é que é o. Os astros, eles não só orientam, eles puxam pelo cabelo. Ainda bem que eu tenho pouco, né? Entendeu? Puxam pelo cabelo. No caso, eu tenho trabalho, assim. Eu tenho mal. Dá pra ver que então foi por isso, ó. bastante. Depois. Então é isso aí. Então, pronto, né? Vamos ter que, infelizmente, vamos ter que já fazer, colocar o rádio para carregar, né? Ele já está acabando. E deixar agendado para a próxima vez. E falar para o pessoal aí, né? Pegar e jogar as perguntas. Vamos ver se a gente coloca essa semana. Na quarta-feira. Né? Mas vamos, né, delimitar, né? Vamos ter isso. Então, o pessoal quer que a gente fale. Não cara. E o pior que a gente fala. No próximo dia, a gente fala no WhatsApp, não fala besteira, não fala nenhum que você fez, porque a gente fala aqui, as besteiras que a gente fala no. Nem vão ter isso, né, velho? Né, cara? Fica com comprometo assim. Minha mãe assiste isso aqui, cara. Oi, mamãe. Minha mãe já assiste, cara. O rapaz vergonha. Não é, cara. Imagina a mãe dele aqui falando um bocado de programação. Minha mãe dele, meu filho. Na mesma hora que ela veio mandar um zap pra mim, meu filho, que é isso? Liguei tanta. Passei tanta. Se tu fosse chamar ela no WhatsApp, ia Você vai lá no Instagram, aí tem lá o seguir, né? Pois é. Eu botei no mundo, mas eu não me responsabilizo mais. Pois é, cara. Então, como vamos, pelo menos, dê uma perguntinha assim, alguma coisa que pode ser engraçada, mas que tem jeitinho ali, tema e tudo, né? Pode ser outra viagem astrofísica e tal, entendeu? Aí a gente pode falar, mas aquela que a gente fala durante o dia, como você cara, esse talvez. Eu vou contar você que está vindo aqui pela primeira vez, se você vê assim, você tem que eliminar. A gente passa o dia falando besteira. E besteira tem, viu? A gente fala besteira, fala um monte de coisa e tem que extravasar, né, cara? Esse negócio de ficar só. Esses assuntos que a gente trata aqui é porque a gente acredita, a gente troca ideia, né? E, como você falou, você está chegando aí agora. Esse é o momento que a gente usa para debater ideias, né? Para saber, para
levantar hipótese, discutir e tal. E se você quiser fazer parte, você é bem-vindo, né? É só preencher. Eu tenho que terminar uma coisa, um detalhe, certo? Eu sei que tem pouca gente vendo agora online, mas a gente tem gente que assiste depois. Próxima semana, talvez a gente lance em outra plataforma. Nesse momento, beleza? Só para avisar. Pois é, estamos a nossa diretoria de tecnologia da informação está fazendo a avaliação da plataforma. E daí até lá a gente comunica. Vocês terão notícias nossas, ou não. É isso aí. Valeu, meu chapa. Até a próxima. Valeu, pessoal. Um abraço. Salam aleikum, namastê, axé. Shalom. Oxalá e shalom. Shalom é sempre importante. Valeu, um abraço. Valeu, meu filho. Um abraço. Até mais.